sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPEC Brasil. Hoje a nossa querida palestrante Kaliane Barbosa vai falar sobre a nutrição e as doenças neuromusculares. Esse tema foi abordado no nosso primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas, que aconteceu no início de dezembro de 2020. Espero que goste, que curta, que compartilhe e que comente. Deixe uma pergunta, um comentário aí no nosso vídeo. Vamos ter o maior prazer em responder para você. Então vamos ao vídeo. Boa tarde a todos, eu sou Kaliane Barbosa, sou nutricionista. O que eu posso falar sobre como eu estou aqui? Eu sou mulher, tenho cabelo escuro, meus olhos são escuros, da cor do meu cabelo. Eu estou vestindo uma blusa preta com listras douradas. Atrás de mim tem uma parede branca com 2 quadros. Nesse momento, eu queria agradecer muito o convite para participar desse evento. É um prazer estar aqui e representar, de certa forma, a nutrição nesse evento, né? A gente vai falar sobre nutrição nas doenças neuromusculares, e para que a gente possa dar início, eu queria comentar, antes de mais nada, da importância da personalização da avaliação nutricional. O atendimento nutricional, nesses casos, não somente nesses casos, mas eu acho que em todos, mas principalmente nesse, que reúne um conjunto inúmero de doenças, a gente precisa ter uma personalização tanto da avaliação, quanto de todo o trajeto que a gente vai seguir e de todo o tratamento que a gente planeja para o nosso paciente. Então, é importante observar, por exemplo, alguns aspectos como ouvir, né, a conversa individual, a conversa com o cuidador, se houver, escutar e anotar é muito importante, para que a gente possa reunir o maior número de informações possíveis, para que a gente possa tratar as metas, traçar as metas do nosso tratamento, né? Observar se o paciente possui possíveis outras comorbidades. De repente ele vem com uma patologia, né, vem queixando-se de uma, mas aí acaba trazendo outras associadas, né? Então é preciso observar, por exemplo, a presença de uma obesidade, a presença de uma resistência à insulina, a presença de outros fatores, às vezes uma constipação ou uma presença de diarreia, gases, né? Isso a gente vai reunir dentro da nossa conversa. E o tratamento personalizado é muito, mas muito importante. Aquilo que é traçado para um paciente não significa que vai funcionar para outro. Então, por isso que é importante a gente observar direitinho essas questões. Aí é preciso também, e é uma coisa que a gente toma cuidado em atendimento com o nosso paciente, eu tomo sempre esse cuidado, recomendo aos meus alunos, que a gente tenha o cuidado de atender e de respeitar as questões culturais, as crenças, essas afinidades alimentares, tentando respeitar essas questões para que a gente possa ter umas metas e para que a gente possa ter estratégias nutricionais mais assertivas, para que esse nosso paciente ele consiga seguir aquele planejamento, né, para que não fique tão difícil para ele, porque a patologia ela já traz inúmeras dificuldades, né? E se o tratamento nutricional ele for mais um obstáculo, é bem provável que o paciente ele sinta dificuldade de prosseguir. Então, dentro desse universo, a gente vai ver que tem vários alimentos que podem contribuir, vários, mas não significa que todos eles irão funcionar. É importante também a gente lembrar que um alimento
apesar da gente ter aquela premissa de dizer que o alimento seja um medicamento, a ação da alimentação ela é limitada e ela também de certa forma, ela é cumulativa. Então não é uma semana de tratamento nutricional que vai surtir efeito. Então a gente vai observar um efeito no paciente a longo prazo. Então o paciente vem, ele é atendido, a gente traça um plano para ele, traça as metas, ele vai seguir aquilo ali, a gente vai ajustando entre uma consulta e outra, observando melhoras e pioras, e a gente vai ajustando esse planejamento, essas estratégias que a gente entende que são necessárias. Então, como é o tratamento? O tratamento ele vai depender muito dessa reunião de sintomas que esse paciente vai ter. E o objetivo do tratamento nutricional nesse tipo de patologia, a gente pode ter, na verdade, 3 coisas, né? A gente pode fazer 3 coisas aí. A gente pode ter a gente pode ter um retardo de progressão da doença, que é algo que é muito desejável. A gente pode ter reversão de alguns processos, dependendo de quais sejam. A gente pode ter também uma melhora de sintomatologia, mas a progressão da doença é algo que a gente deseja, é o que a gente mais quer, que o paciente melhore da sintomatologia, mas que a gente dê uma retardada nessa progressão, né? Doenças neuromusculares e doenças neurodegenerativas são doenças que têm um caráter de progressão que vai depender muito do tratamento que o paciente recebe. É importante também ressaltar que esse acompanhamento, normalmente, ele deve ser interdisciplinar. Então, em função do estado clínico do paciente, muitas vezes a gente vai precisar, por exemplo, de um fonoaudiólogo que possa indicar para a gente, por exemplo, o tipo de consistência alimentar que esse paciente precisa receber, né? Acho que é interessante chamar a atenção, por exemplo, para algo que a gente vem observando, né? Agora, durante a pandemia, ficou muito evidente que o estresse ele é capaz de modificar todo o nosso metabolismo. Ele é capaz de modificar uma série de circunstâncias, né? Vários processos metabólicos. E isso pode favorecer a processos inflamatórios, né? Então, a gente tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, uma mudança do nosso ciclo circadiano, para quem não conhece, o ciclo circadiano, se vocês pesquisarem depois, coloca lá no Google que vocês vão ver um círculozinho de 24 horas, ele vai mostrar todo o nosso metabolismozinho, o que é que acontece no nosso corpo durante 24 horas. Quando a gente acorda, determinados hormônios eles estão mais ativos, e à medida que o dia vai passando, a temperatura do corpo vai mudando e a gente outros hormônios vão entrando em ação para que a gente entre num estado de relaxamento e a gente vai dormir, vários outros processos vão acontecer ao longo da noite, a gente vai acordar, enfim, recomeça esse ciclo. Esse ciclo, ele é muito importante quando a gente pensa em doenças neurodegenerativas, porque ele tem um efeito protetor dos nossos neurônios. Quando a gente pensa em que processos de estresse, eles podem piorar, eles podem aumentar a carga inflamatória, e isso vai prejudicar o nosso neurônio. E a gente quer proteger esse neurônio de uma morte, a gente quer proteger ele do dano, né? Então, manter esse ciclo circadiano dentro do desejável é super importante nesse aspecto, né? Então, o que é que a gente chama atenção para isso? Foi observado, por exemplo, pessoas idosas, elas têm uma característica de serem mais sonolentas, elas ficam sonolentas no período mais cedo do dia, por exemplo. Só que a gente vem observando isso em pessoas mais jovens. Quando a gente observa, por exemplo, tem pacientes que reclamam, vêm para mim no consultório e reclamam assim: nossa, no meio da tarde eu tô com sono, eu tô cansada, minha vontade é de dormir. Esse paciente, ele tem uma desregulação do ciclo circadiano dele. Muito provavelmente ele tem
desregulação de níveis hormonais também. Aí a gente vai observar que os hormônios que estão relacionados com o sono, por exemplo, a melatonina, ela vai estar alterada. E aí a gente precisa regular tudo isso, ter um sono tranquilo de 8 horas, o sono reparador, a gente precisa beber água na quantidade ideal. A gente precisa ter toda essa conjuntura de estilo de vida saudável para que a gente possa ter, então, esse ciclo bem definido, bem traçadozinho e proteger os nossos neurônios desse estresse oxidativo provocado, né, por essa quebra desse ciclo. Quando a gente fala, por exemplo, do peso corpóreo, que foi uma coisa que eu comentei lá há pouco tempo, né, da importância da gente controlar o peso corporal, não somente porque a gordura corporal ou o aumento do peso, estar fora do peso seja ruim a nível motor, não é só por isso, mas porque também a gente observa que o acúmulo de gordura, principalmente a visceral, ela também está relacionada com processos inflamatórios, resistência à insulina. E quando a gente tem processo de resistência à insulina, a gente também tem, sim, a nível científico, já uma relação disso com doenças neurodegenerativas. Então, manter o peso corporal dentro daquilo que é o ideal para você, né? Não é, eu tenho que manter 70 quilos, todo mundo é 70 quilos. Não, vai depender muito do seu gênero, da sua idade e da sua altura. Por isso que precisa desse acompanhamento, né, desse acompanhamento mais personalizado. A outra coisa que a gente tem que observar é que pacientes com problemas neuromusculares, eles podem ter o contrário. Ao invés deles terem aumento da gordura corporal, a gente pode observar a desnutrição, redução do peso. A desnutrição é algo bem complicadinho, né? A gente tem que observar isso. Por exemplo, se nos últimos 6 meses você observa que você perdeu mais do que 10% do seu peso, isso é considerado uma perda de peso severa. A gente tem que ficar atento a ela. Perdeu de 5% a 10% é uma perda de peso importante dentro desse período. Então vamos ficar atentos a essas questões da perda de peso também. Não somente o aumento do peso, mas a perda de peso. Em casos de desnutrição que podem acontecer, dependendo do nível, do estadiamento da doença, a gente vai precisar ter uma conduta nutricional relacionada com uma dieta mais hipercalórica, uma dieta mais hiperproteica. E, se por acaso esse paciente não consegue obter por um número de outras questões relacionados, por exemplo, a uma possível disfagia, que é uma desregulação, por exemplo, não consegue deglutir e engolir direito, às vezes se engasga. Se o paciente ele não consegue passar bem por esse processo, muitas vezes a gente vai precisar modificar a consistência da alimentação. E modificando a consistência da alimentação, pode ser que a necessidade energética desse paciente não seja atendida. E por conta disso, aí o paciente pode piorar. Então, nessas situações, muitas vezes é necessário a inclusão de um suplemento alimentar, que pode ser um suplemento que a gente usa na área clínica e pode ser outros tipos de suplementos que a gente tem na área esportiva. Mas será que qualquer paciente pode tomar qualquer suplemento? Não. Vai depender também da situação clínica do paciente. Por quê? Em alguns casos, a gente vê que a gente chama atenção para alguns tipos de dieta que são colocadas como dietas possíveis para serem utilizadas em doenças neurodegenerativas, neuromusculares. Por exemplo, a dieta isenta de lactose ou a dieta isenta de laticínios. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Dieta isenta de lactose, eu não necessariamente preciso tirar o leite, os laticínios. Mas a dieta isenta de lactose, eu estou tirando a lactose, que é o açúcar do açúcar do leite. Mas se eu tiro laticínios, talvez o whey não seja o mais apropriado. Eu posso precisar utilizar outros tipos de proteína para esse paciente. Então, essa estratégia a gente talvez precise mudar, vai depender do nosso paciente, ele é quem vai nos encaminhar para a nossa estratégia. Então,
Falando sobre as dietas, que dietas a gente pode ter? Que dietas são mais apontadas em relação a esse tipo de doença? A gente tem, deixa eu puxar aqui, a gente tem as dietas isentas de glúten. Qual o objetivo de uma dieta isenta de glúten? Reduzir a inflamação. Como? O glúten, ele é uma proteína extensa, de difícil digestão. Então, quando ele chega lá no intestino, ele muito provavelmente vai provocar um dano na nossa mucosa intestinal. Isso vai favorecer a uma maior permeabilidade. Então, entenda que quando a gente imagina o nosso intestino, é como se ele estivesse cheio de dobras, né? Como se ele estivesse cheio de dobrinhas. Essas dobrinhas, elas acabam diminuindo de espessura e ficando mais distantes umas das outras. Ele é para ser bem juntinho, e aí acaba aumentando essa distância. Isso faz com que o intestino se torne mais permeável. E ali, naquele tecido que está abaixo, logo abaixo, a gente observa uma presença grande de citocinas inflamatórias, substâncias que caracterizam processos inflamatórios. Quando o indivíduo come qualquer coisa com glúten, ele acaba tendo esse processo, né? A gente vai desencadear uma cascata inflamatória que vai levar ao aumento dessas citocinas inflamatórias. E por isso que a gente vê toda essa questão relacionada com neurodegeneração, relacionada ao glúten. Todos os pacientes se beneficiarão de uma dieta isenta de glúten? Nem todos, mas pacientes que têm problemas autoimunes, por exemplo, doença inflamatória intestinal relacionada já com uma outra patologia, ou de repente ele tem uma dermatite, ele vai se beneficiar da dieta isenta de glúten. Uma outra dieta que a gente deve chamar a atenção é a dieta isenta de lactose. A dieta isenta de lactose, não necessariamente, como eu comentei, é uma dieta isenta de lácteos, mas eu gostaria de ir mais além e dizer que a dieta, se for para ser isenta de lactose, eu tiraria os lácteos da dieta. Mas com que finalidade, Kaliane, você tiraria os lácteos da dieta? Muito bem. O gado brasileiro é um gado que passou por algumas transformações, passou por algumas mutações genéticas. Então é um gado que produz um leite que tem substâncias que são consideradas inflamatórias. Algumas substâncias do leite se conectam a receptores opioides. O que é isso? Esses receptores estão lá no nosso cérebro, eles se ligam a essas substâncias e eles provocam sensação de torpor. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, tomam leite morno à noite e sentem relaxamento, porque o leite faz isso, ok? Só qual é a outra questão do leite? Existem dois tipos de leite. A gente tem um leite que é mais comumente encontrado aqui no Brasil, que esse tipo de leite é um leite mais inflamatório porque está relacionado com essas substâncias. E aí a gente tem outras substâncias que estão presentes no leite. A gente vai encontrar, por exemplo, substratos de medicamentos veterinários, a gente vai encontrar antibióticos, agrotóxicos, tudo isso está no leite. Então, quando a gente fala de reduzir a inflamação proveniente dos lácteos, talvez fosse mais interessante, ao invés de apenas tirar a lactose, que está relacionada sim com problemas intestinais, mas retirar todos os laticínios e inserir uma dieta mais plant-based, que é uma alimentação mais rica em substâncias antioxidantes, mais ricas em substâncias em compostos bioativos, que são mais anti-inflamatórios, que têm uma ação mais anti-inflamatória. Por outro lado, uma dieta plant-based, ela é também uma dieta que não tem colesterol. O colesterol é uma molécula exclusiva do reino animal. E quando a gente entra numa dieta mais plant-based, a gente está tirando essa substância, né? Então, ela não vai participar. Alguns
modificações genéticas que impedem a metabolização do colesterol corretamente e geram subprodutos que são tóxicos para os neurônios, a gente vai ter, então, um benefício, por exemplo, em relação à dieta plant-based, mas a gente teria também um benefício se a gente controlasse melhor e se a gente limitasse a ingestão de gorduras saturadas. Então, são coisas que a gente tem que observar. Então, a dieta plant-based, ela faria mais ou menos isso. Ela, ao mesmo tempo que ela tira o colesterol, ela controla a quantidade de gordura insaturada que é ingerida e ela ela fornece para esse paciente uma quantidade maior de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim, uma gama de substâncias. Quando a gente fala de proteínas e lipídios, a gente tem que dar destaque, então, para as proteínas de origem vegetal, é claro, sempre respeitando a origem do paciente, respeitando as crenças, respeitando a individualidade dele. Se ele deseja fazer uma dieta plant-based, a gente vai migrar para as proteínas vegetais. Mas se a gente tem um paciente que deseja permanecer numa dieta onívora, a gente pode, de repente, explorar uma dieta mais mediterrânea, que poderia também favorecer esse paciente. A dieta mediterrânea também é muito parecida com a dieta anti-inflamatória. Ambas têm a isenção da carne vermelha. Praticamente não se usa carne vermelha, que também é considerado um alimento inflamatório. Então, quando a gente vai falar sobre os micronutrientes, e falando sobre vitaminas, e falando sobre vitaminas e minerais, acho que é bom a gente falar sobre o ômega 3, que é potencial, né? Existem diversos estudos que falam sobre o efeito do ômega 3 para a proteção dos neurônios, para a proteção, né, da bainha de mielina. E a gente tem, por exemplo, 3 tipos. A gente tem o alfa-linoleico, que é um tipo de ácido graxo da classe do ômega 3, que é mais encontrado nos vegetais. E a gente tem outros 2 que sim a gente encontra em outros óleos, nos óleos, por exemplo, os óleos de peixe. Então é uma alimentação, o ômega 3 é um tipo de gordura essencial, é necessário que faça parte da nossa dieta. Em casos em que o paciente não tem o aporte nutricional adequado, é necessário fazer essa suplementação. Nesse caso, a gente vai procurar um tipo de ômega 3 que tenha uma maior qualidade de pureza e que na sua proporção entre EPA e DHA, quando você comprar, você vai ver lá no rótulozinho, tem escrito bonitinho lá, EPA mais DHA. Eles são os 2 tipos de ácido graxo que são essenciais. Então, eles 2 têm que estar presentes nesse ômega 3. Se vier escrito só óleo de peixe, a gente não garante a quantidade desse EPA e desse DHA que está lá presente, por isso é muito importante saber a quantidade que tem lá. Certo? Quando a gente fala de vitamina A, vamos lembrar que a vitamina A está bem presente nos alimentos de cor laranja e alguns alimentos de cor verde escura, na classe dos carotenoides, né? A gente tem a vitamina A de origem animal, que é uma vitamina mais ativa, mas o nosso corpo é capaz de transformar os carotenoides nessa vitamina, na forma ativa dela. Ela vai fazer o mesmo efeito. Então, a gente pode obter através de alimentos de cor alaranjada, abóbora, cenoura, a gente tem as laranjas, as pimentas vermelhas, a gente tem espinafre, vários alimentos vão ser ricos aí em carotenoides. E qual a importância deles? Eles melhoram, por exemplo, a função imunológica, melhora a capacidade reprodutiva. Então, esse paciente que tem esse tipo de problema, que tem esse tipo de patologia, mas que está numa fase reprodutiva e de repente ele deseja engravidar, né, deseja ter filhos, isso vai ser importante, né? É uma vitamina importante nesse sentido. E além do que os beta-carotenos, né? O beta-caroteno, ele é da classe dos carotenoides, que vem dos vegetais. Ele é considerado o antioxidante mais potente dessa família. E vai estar bem presente na cenoura, em outros alimentos de cor avermelhada.
Aí a gente vem, por exemplo, para a vitamina B12. A vitamina B12, o que a gente pode falar dela? A vitamina B12 é uma das vitaminas do complexo B, e uma grande parte da população hoje tem deficiência de vitamina B12. Mesmo quando a gente analisa os exames, e lá nas dosagens vem a dosagem mínima aceitável, é lá 189, 190, vai depender do método, né? 190 ali, a quantidade mínima de vitamina B12. Quando o paciente está muito próximo desse limite, ele já apresenta alguns sinais de deficiência dessa vitamina. Por que a deficiência de vitamina B12 ela está presente em uma grande parte da população, se grande parte da população não é vegetariana? O que acontece é que os nossos animais eles são criados de forma confinada e eles precisariam ter contato com o solo para produzir a vitamina B12, porque a vitamina B12 é produzida por bactérias que estão no solo. Então, por isso a população precisa ser avaliada em relação à vitamina B12 e toda a população. A gente precisa ter esse hábito de pedir dosagens de vitamina B12 para avaliar. Então, dosagens que estão ali na faixa de 300, 350, o melhor é a gente suplementar já e deixar o paciente dentro de um valor mais próximo de 490, 500, para que ele tenha uma melhora do seu quadro. A deficiência de vitamina B12 está relacionada, por exemplo, com a desmielinização dos neurônios, ou seja, um dano da membrana que recobre o neurônio. Além disso, o paciente que tem deficiência de vitamina B12, ele vai apresentar fraqueza muscular, ele vai ter mais dificuldade de concentração, a capacidade de raciocínio dele fica reduzida, enfim. Passando para a coenzima Q10, que eu acho que tá bem promissora, fala-se muito sobre coenzima Q10, ela é muito abundante no nosso organismo, muito abundante dentro do nosso músculo esquelético, e ela é sintetizada pelo nosso próprio corpo. Acontece que com o passar da idade a gente vai diminuindo essa síntese de coenzima Q10, né? E ela é super importante para a função mitocondrial. Quando a coenzima Q10 ela está presente, o nosso organismo, as nossas mitocôndrias, elas conseguem trabalhar melhor, elas vão produzir uma energia mais eficiente, mais eficientemente, né? Qual é a quantidade de coenzima Q10 que se usa? A gente encontra uma infinidade de dosagens no mercado. Não é necessário, apesar de não ser necessária a requisição, o receituário de um profissional de saúde para a compra, o ideal é que a gente faça esse acompanhamento com um profissional especializado para que ele possa indicar para você a quantidade que você vai tomar, né? Porque a gente tem dosagens de 100 a 500 miligramas. Qual é a minha quantidade? Não sei, vai depender da tua necessidade. E o que é que ela vai fazer? Melhorar, então, essa capacidade de produção de energia, dar uma maior eficiência energética, né? Sobre a vitamina D é aquela vitamina que a gente produz pelo sol. A alimentação não é capaz de fornecer as nossas necessidades, de atingir a nossa necessidade de vitamina D. Apesar da gente ter ali uma quantidade de vitamina D que vem da alimentação, nossa principal fonte e de obtenção da vitamina D é através da exposição solar, dos banhos diários. É uma vitamina que é essencial à vida. A gente primeiramente chamou-a de vitamina, depois a gente descobriu que, na verdade, ela tem uma função mais hormonal. Casos de deficiência, a gente precisa de reposição. A exposição solar não é suficiente para repor deficiências de vitamina D, então, nesses casos, a gente faz uma reposição. A reposição de vitamina D é feita com doses medicamentosas, por isso só o médico ele faz a reposição da vitamina D junto ao paciente. A deficiência de vitamina D, assim como é no caso, por exemplo, da vitamina B12, ela também está relacionada com defeitos na bainha de mielina, que é a membranazinha lá que está recobrindo o nosso neurônio. Então, toda vez que a gente tem uma deficiência de vitamina D, a gente tem um comprometimento da função da bainha de mielina. A gente pode ter ali uma oxidação maior. Estudos já estão mostrando, né, estudos inclusive, tem estudo do ano passado mostrando que a suplementação de vitamina D, ela
possivelmente está relacionada com a remielinização. Isso é muito interessante, muito importante, mas a gente precisa de mais estudos que comprovem essa função da vitamina D, tá? Acho que é interessante também a gente comentar ainda sobre a vitamina D, a importância dela em relação a processos inflamatórios e na manutenção do nosso sistema imunológico. Toda vez que a gente tem redução de vitamina D, a gente tem ali também um comprometimento e risco para quedas. E a gente expõe o paciente a um risco maior de fraturas também. A vitamina E, ela deve ser encorajada, porque ela tem uma atuação antioxidante também de membrana celular, então ela tem também uma função de proteção dos neurônios, ela atua aí como uma vitamina que proporciona um maior equilíbrio, ela está relacionada com a melhor coordenação e redução da fraqueza muscular. A gente tem a vitamina B1 e tem um estudo muito interessante com índios chavantes que mostra que esses índios eles faziam uso, por exemplo, de arroz, e a gente sabe que os cereais integrais, eles são ricos nas vitaminas do complexo B, portanto também ricos na tiamina, que é a vitamina B1. E aí esse estudo, ele mostra, por exemplo, que havia uma polineuropatia relacionada com a deficiência de vitamina B1. E foi observado, por exemplo, que essas pessoas que foram estudadas, elas tinham deficiência de vitamina B1. E quando foi olhar a alimentação dessa pessoa, ela consumia arroz branco. Então, fica aí a nossa dica, a nossa recomendação: prefira os cereais integrais. Os cereais integrais que não passaram por um processo de refinamento, eles conseguem conservar de uma maneira mais eficiente, ali dentro das suas camadas, todas as vitaminas do complexo B de maneira mais eficiente, tá bom? Então, prefira no seu dia a dia cereais integrais. A gente tem a vitamina B6, que também é importante, por exemplo, na síntese da serotonina. E em casos, por exemplo, de pacientes que têm constipação, a serotonina é importante, porque a gente vai observar que esse paciente, ele provavelmente vai ter uma deficiência na produção de serotonina. A produção de serotonina é feita no nosso intestino, tá? Então, precisa ter também a vitamina B6. Toda vez, voltando para a vitamina B12, toda vez que a gente suplementa a vitamina B12, a gente vai observar também a suplementação de vitamina B6 e de vitamina B9. Elas têm uma sinergia entre elas. A vitamina B6, ela tem uma grande importância também na nossa membrana das nossas células, portanto, lá também na proteção dos nossos neurônios. E aí, para a gente finalizar a nossa participação, eu queria chamar a atenção de todo mundo para que tudo isso que a gente comentou aqui, vocês veem que tem uma série de vários compostos, e a gente teria muitos outros antioxidantes para a gente falar, porque se a gente fosse falar de antioxidantes, a gente levaria mais do que 30 minutos, eu falei 32 minutos, além do que o meu tempo, mas a gente levaria muito mais tempo falando só de antioxidantes, por exemplo, da classe dos polifenóis, né? Mas dentro dessa classe dos polifenóis, eu gostaria de destacar a epigalocatequina galato. É uma substância presente no chá verde, presente na Camellia sinensis, mas o seu uso deve ser acompanhado por um profissional de saúde, porque ele tem outros efeitos, inclusive por causa da presença da cafeína. É possível isolar a substância e tirar a cafeína do meio dela, mas a gente precisa desse acompanhamento. Então, acho que para finalizar tudo isso mesmo, é importante ressaltar, né, que a gente tem que acompanhar individualmente. Não dá para fazer atendimento generalista com um paciente neuropático, com um paciente com doença neurodegenerativa, neuromuscular. Não dá. É preciso avaliar caso a caso, necessidade a necessidade. Gênero, idade, raça, várias coisas podem estar relacionadas, além do que a genética, né? Então,
Eu queria agradecer. Se vocês quiserem me encontrar depois nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram procurando nutricionista Kali Barbosa. Eu também atendo aqui. Atualmente estou fazendo telemedicina, né? E a gente atende aqui pacientes aqui presencialmente na clínica Fisiocorp, mas a gente também está fazendo esses atendimentos por telemedicina. Então me encontra lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira me perguntar, além daqui, você pode me encontrar lá no Instagram, nutricionista.kalibarbosa. Obrigada. A gente recebeu duas perguntas que vieram, né, do público. A primeira delas diz assim: em doenças autoimunes, é aconselhável retirar glúten e lactose total ou parcial? Muito bem, vamos lá. Se é doença autoimune, sim, a gente já tem, na literatura já está bem estabelecido o papel do glúten nesses processos de doenças autoimunes, no processo inflamatório. Porque o que é que acontece? Como a gente comentou durante a palestra, o glúten é uma proteína de difícil digestão. Então, quando ela chega lá no intestino, ela não é bem reconhecida. Ela tem uma dificuldade. Para ela passar, esses subprodutos dela que atravessam a nossa barreira intestinal, eles eles aumentam a capacidade do nosso organismo de liberar citocinas inflamatórias. Isso sim vai piorar o quadro do paciente em relação a essas doenças autoimunes. Então a gente tem, por exemplo, já muito bem traçado que as dermatites, elas estão bem relacionadas com o glúten. Doenças do tipo inflamatório intestinal também estão relacionadas com o glúten. O paciente pode sentir uma melhora quando ele tira. Uma coisa que eu não comentei, que eu acho que é importante comentar, é que nem sempre, quando a gente vai fazer o exame de doenças celíacas, para ver se o paciente ele tem doença celíaca, se ele tem realmente uma alergia ao glúten, nem sempre ele vai apresentar, porque a quantidade de pessoas que tem doença celíaca é muito baixa. Né? Então a gente não tem uma representatividade a nível para dizer que todas as pessoas que têm doença autoimune terão melhora em relação à retirada do glúten, mas a gente vê que tem uma melhora significativa mesmo não sendo alérgico. Como é que eu sei, por exemplo, que de repente eu poderia melhorar quando eu tirasse o glúten? Você vai observar se toda vez que você come glúten, se você fica mais inchado, se você percebe que você tem mais flatulência, se você nota que os gases eles ficam mais fétidos, ou você sente qualquer diferença, por exemplo, até uma dor de cabeça, uma coceira, isso pode ser um sinal de que você tem alguma sensibilidade. Algumas pessoas têm sensibilidade não alérgica a glúten, então quando elas fazem o exame, não vai aparecer, mas toda vez que ela come, ela sente alguma sintomatologia relacionada ao consumo do glúten. Esses pacientes, muito possivelmente, irão se beneficiar, sim, da retirada do glúten da dieta. Quando a gente fala de lactose, a lactose, ela também está relacionada com inflamação intestinal. Ela tem a capacidade de modificar a microbiota intestinal. Tanto o glúten como a lactose, elas têm essa propriedade, essa característica. Chega no ambiente, vai modificar. A lactose, quando ela não é bem digerida, ela vai chegar na nossa porção intestinal, mais no final do nosso intestino, e ela não consegue passar, então ela fica ali fermentando, produzindo gases, o abdômen fica mais distendido, o paciente pode experimentar diarreia, mas às vezes ele pode experimentar constipação, então vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente observa assim uma mudança no tipo de microbiota intestinal, a gente vai observar uma presença maior de microbiota com micro-organismos mais patogênicos e pela presença desses micro-organismos mais patogênicos, a gente vai observar uma maior permeabilidade intestinal e, consequentemente, toda a ativação da cascata inflamatória. Respondido? Aí a gente vai para a pergunta número 2. A pergunta número 2 diz assim: um dos tipos de
paraparesia espástica hereditária, que é do tipo SPG5, é provocada por um problema no metabolismo do colesterol. Qual seria a dieta mais indicada nesse caso? Então, o que a gente observa é que há sim um acúmulo de subprodutos do metabolismo do colesterol, que deveria prosseguir, que não prossegue, né? Não passa adiante para as próximas etapas, ele fica ali e ele acaba se tornando tóxico para os neurônios e progride, leva o paciente para uma série de problemas. E a gente observa, por exemplo, que já está relacionado, por exemplo, com Parkinson, com Alzheimer e com outros, né, com outros problemas, inclusive motores. O que a gente faz num caso como esse? A gente controla melhor a ingestão do colesterol. Eu entendo, apesar da gente não encontrar uma grande literatura, uma vasta literatura falando sobre o tipo de dieta relacionada para esse tipo de paraparesia, a gente não encontra uma literatura específica para isso, mas a gente acredita que uma alimentação mais plant-based iria favorecer esse paciente. Pensando que uma alimentação plant-based ela é isenta de colesterol. Então, se o paciente ele tem uma produção endógena de colesterol, né, que normalmente a alimentação ela contribui muito pouco com esse colesterol que é produzido endogenamente, mesmo assim, o paciente ele se beneficiaria como um todo com a retirada desse colesterol oriundo da dieta. Em contrapartida, ao mesmo tempo que ele retira o colesterol da dieta por uma alimentação plant-based, a gente estaria favorecendo a presença de substâncias antioxidantes, que tem uma característica anti-inflamatória. Então, seria uma alimentação muito rica em substâncias em compostos bioativos que ajudaria esse paciente nesse caso. E a última coisa que eu acho que a gente deve controlar, deve limitar a ingestão das gorduras saturadas e de gordura trans. Gordura saturada e gordura trans estão relacionados com maior produção dos colesteróis, né? Então, acho que é isso. Se tiverem mais alguma pergunta, estarei à disposição. Já me identifiquei, já deixei aqui com vocês o local onde vocês podem me encontrar. À disposição. E também, se a própria Aspa quiser também recolher mais perguntas, é só me enviar. Eu terei um grande prazer em responder. Obrigada.